Eles, ontem à noite. Para isso eu peço você para se colocar de pé. O texto e a porção da palavra de Deus é Lucas 10. Lucas 10. A partir do verso 1. A você que nos visita, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Muito bom ter você com a gente. Precisando de água, de banheiros. À nossa direita, ali você vai encontrar. Lucas 10. Jesus comissionando os seus discípulos. É sobre isso que a gente vai conversar, sobre a nossa missão no reino de Deus. Lucas 10, a partir do verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72, em algumas traduções, outros 70. E os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Repita comigo isso: paz a esta casa. De novo: paz a esta casa. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa manhã preciosa, por cada uma que aqui está. Nós precisamos tanto ouvir a tua voz, continuarmos ouvindo a tua voz. Obrigado pelos louvores, pelas canções, pela tua palavra cantada, pelas orações. Obrigado pela nossa vida. Afeta-nos com a tua verdade. Liberta-nos. Convoca-nos nessa manhã. Dá-nos a experiência maravilhosa de ouvirmos a tua palavra e nos quedarmos aos teus pés. Fala com cada um que está aqui. Abençoe a vida de Anedinho Alves, filho da irmã Aide, está enfermo, Pai. Cura o teu filho. Envia uma palavra de vida onde quer que ele esteja nesse momento. O abençoe. Abençoe a vida de Esdras, a irmã Jane, Romário e tantos outros que completaram mais um ano de vida nessa última semana. Que o Senhor os guarde, os proteja. Que esse novo ano seja regado de alegrias, de boas surpresas. Abençoe a vida da irmã Iracema, que foi um susto, problema de coluna, teve que ser internado. Sérgio, o irmão Luiz, ambos quebraram o pé no acidente de moto. Cuida deles, os abençoe. É a nossa oração, é o nosso pedido, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. A nossa missão no reino de Deus, a nossa missão na cidade, a nossa missão como cristãos. Olha que interessante, meus irmãos e irmãs. Nós estivemos num congresso há 2 anos atrás, e o pastor Ricardo Agreste leu esse texto. E ao ler esse texto, ele pegou a nós um sermão extraordinário. E eu precisei fazer algumas anotações, e dessas anotações nascem essa conversa de hoje pela manhã. É interessante porque logo no começo do ministério de Jesus, depois de escolher os 12, e depois de habilitá-los para a missão, Jesus agora convoca outros tantos. E agora o número chega a 70, em algumas traduções 72, que foram enviados por Jesus para uma tarefa, para uma missão, para uma obra específica. E preste bem atenção, algo que me chamou muito a atenção no retiro ontem é porque, como a festa teria que ser um espaço de culto, o espaço de culto se fez no espaço de refeitório. E enquanto estávamos cultuando, um calor muito grande, ventiladores ligados e uma janela que dava acesso à cozinha. Então, a gente estava cultuando, pregando
e sentindo o cheiro do hambúrguer que estava sendo frito. Olha que tentação. E aí eu disse para eles, e muitos cansados, né, dormiram 4 da manhã, brincaram o dia todo, eles estavam pescando o tempo todo, cochilando, a grande maioria muito cansada. E eu disse para eles, hoje à noite, nós estamos com uma semelhança muito grande com a vida, porque a vida é assim, a vida tem muita coisa boa, a vida tem cheiros que nos agradam, que nos cativam, que chamam a nossa atenção, mas a vida de vez em quando é cansativa, a vida de vez em quando é pesada para algumas pessoas, a vida de vez em quando nos surpreende, o sono tenta nos tragar, a paralisia, a inércia. E eu disse para eles, nós temos hoje, eu disse para eles, um desafio muito grande, que é de deixarmos que coisas boas ocupem o seu lugar nas nossas vidas, mas que elas não tirem de nós a oportunidade de experimentarmos aquilo que é essencial. E aí nesse texto eu achei algo interessante, porque Jesus diz, não levem bolsa, verso 4, nem saco de viagem, nem sandálias, e não se distraiam com alguém pelo caminho, não saúdem ninguém pelo caminho a princípio, vão para os lugares para os quais eu os designei. E ele disse para eles que na vida muita coisa tenta nos distrair. E como pregadores, nós observamos o auditório. E tem muita coisa que nos distrai. Às vezes uma criança que passa, um bebê no colo de alguém, o frio, o cansaço, o sono, a preocupação com alguém que ficou em casa. Essas coisas nos distraem. Mas essas coisas são boas, são lícitas, são legítimas. A fome é muito legítima, o sono é muito legítimo, o cansaço é muito legítimo. Porém, o que eu tenho percebido nos atendimentos no gabinete pastoral, nas conversas com alguns irmãos, é que em nome das coisas boas, nós estamos abandonando aquilo que é essencial. E porque abandonamos aquilo que é essencial, nós nos deparamos com uma série de problemas, de desafios, de desajustamentos da nossa vida espiritual, relacional, familiar. Porque nós estamos priorizando o que não é prioridade. E estamos abrindo mão daquilo que não conseguimos viver sem. Nós nos distraímos muito facilmente, meu irmão. Vivemos na era do Facebook, Instagram, Twitter, tecnologia, muita informação, a televisão, os programas, as novelas, a literatura, a ciência, o conhecimento, tudo é legítimo, tudo é bom, tudo deve ser utilizado. O grande problema é que em nome de coisas boas, nós estamos abrindo mão daquilo que é essencial. E os discípulos estão diante de Jesus, experimentando milagres, prodígios, maravilhas, tanta coisa boa ao estarmos andando com Jesus, tantos desafios que nos tornam pessoas melhores. Mas agora Jesus dá a eles uma missão, e Jesus os envia. Verso 1, depois disso, o Senhor os designou e os enviou 2 a 2. E aí eu digo para você algo interessante que eu compartilhei com eles ontem, até porque o tema do retiro tem a ver com relacionamentos e tem a ver com serviço, tem a ver com a nossa tarefa. Mas antes, escuta bem isso, antes de fazer qualquer coisa, antes de desenvolver qualquer projeto, antes de executar funções do reino de Deus, ou até mesmo nas suas demandas diárias, nós somos chamados a relacionamentos, irmãos. Jesus não envia cada um solitariamente, ele os envia 2 a 2, em duplas, e a Bíblia diz que é bom que sejam 2, porque se um tropeçar, o outro estende a mão e o põe de pé. O que é interessante é que mais do que uma tarefa a ser desenvolvida e executada, Jesus nos chama a relacionamentos, porque já dissemos aqui que quem chama Deus de Pai Nosso já não sabe viver longe dos irmãos. A igreja é a comunidade dos amigos espirituais. Irmão, a gente não escolhe. Ninguém que está aqui escolheu o irmão que tem. Ninguém que serve a Deus escolheu os irmãos que tem. Porque se nesse exato momento aquela pessoa que mais te machucou na vida
se dobrar diante de Deus, dizendo: eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, automaticamente ela se torna sua irmã. Irmãos, nós não escolhemos, mas amigos nós temos o privilégio de poder escolher. E Jesus nos envia 2 a 2, visando relacionamento, ajuda mútua. É fácil lavar os pés das crianças da escola municipal José Mozato na Jura. Difícil é lavar os pés de quem anda conosco na missão da vida todo dia. Difícil é andar do lado do cônjuge, do filho, da sogra, do sogro, dos irmãos, cunhados, genros, sogras, noras. A vida nos convida a uma missão e Jesus nos envia a ela, nunca sozinhos, porque a missão no reino de Deus não é um projeto autônomo, não é um projeto tão somente pessoal, seu. A vida nos convida ao egoísmo o tempo todo. A vida o tempo todo, e esse sistema maluco que nos envolve, nos convida o tempo todo ao individualismo, ao egoísmo, ao pensar apenas somente em nós. Mas a missão no reino de Deus é um projeto que gera, que convoca, que nos convida a relações de interdependência. Eu não dou conta da vida sozinho. Eu não dou conta da missão que Deus tem para mim como pai, para você como mãe, para você como filho, funcionário, patrão, empresário, comerciante, desempregado. Nós não damos conta da vida sozinhos. E quando Jesus nos envia a vida de 2 a 2, Ele está dizendo para nós: vocês precisam entender que vocês só dão conta da vida construindo relações de interdependência. Você de fato é um indivíduo, mas você só se torna ser humano à medida que você se relaciona. Somos seres gregários, somos seres relacionais. Nos humanizamos à medida que convivemos com aqueles que também são humanos. Conhecemos a história do menino lobo, um menino achado por lobos, história real, e que ao ser criado por lobos, ele se torna um menino lobo, mais lobo do que menino, porque o que nos humaniza são as relações de amor, de afeto, de ternura, de carinho, de verdade, de amor, de compaixão, de misericórdia. Essas coisas não têm preço, essas coisas não são tangíveis, não são palpáveis, mas elas é que dão sentido à nossa vida. Nós somos enviados à vida por pessoas, e nós estamos nos distraindo com coisas, com projetos, com dinheiro, com bens, com status, com likes nas redes sociais, e estamos abrindo mão das pessoas que Deus colocou do nosso lado na missão da vida. O que nós não podemos perder são as pessoas, o resto a gente perde. Pastor Ed René disse que perdoar é o sagrado encargo de acolher o prejuízo, porque a gente não quer perder as pessoas, porque são as pessoas a prioridade de Deus, e são as pessoas a prioridade daqueles que dizem amar Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a vida. Porque quem ama a Deus sobre tudo, ama o próximo como ama a si mesmo. A missão no reino de Deus é mais do que fazer tarefas, mano, mas é fazer amigos. Pergunta para você: quais são seus amigos? Para quem é que você liga na hora da angústia, na hora da dor, na hora que você já não encontra outras saídas? Com quem é que você conta? Será que dá para encher sua mão a quantidade de amigos que você... Não. Eu não estou falando de colegas. Eu não estou falando de irmãos da igreja. Paz do Senhor, paz do Senhor, tudo bem, tudo jóia? A gente não tem tempo nem de saber como o outro está. A gente faz assim, ó, a paz do Senhor. E a gente já vai longe, está tudo bem. A pessoa não consegue mais nem falar porque nós já estamos tão distantes. Uma vez, de casa em casa, o pessoal, ao terminar a lição, disse assim: gente, deixa o pastor Sivaldo tomar café. A gente conversa muito, não deixa ele tomar café. Uma irmã teve essa iniciativa. Então ninguém conversa com ele. Eu fiquei assim, todo perdido. A gente está sempre conversando com alguém. Aí fui para a mesa. Quando eu chego na mesa, tinha uma pessoa que foi a primeira vez que ela foi para a reunião. Aí ele disse assim: olá, querida, como vai fulana?
Aí ela desabou chorando. E agora ela tinha que chorar e com aquela palavra: eu não posso conversar, porque você tem que tomar café. E eu com biscoito, eu não tinha nem noite. Como é que tá fulana? Eu também pergunto demais, converso demais. Aí ela começou a chorar e ela dizia: eu não posso falar agora, porque eu estou muito dolorido e tal, e tal. Aí eu fui para casa e disse para Tati: a questão não é o fato de ser pastor. A questão é porque a gente vive de maneira tão mecânica, tão embrutecida, que a gente já não toca mais no coração das pessoas. A gente quer fazer coisas e cumprir tarefas. Eu tenho que ir para a reunião de casa em casa porque eu preciso da palavra de Deus para mim. E a gente, nesse isolamento espiritual, a gente já não encontra as pessoas. E a gente começa a priorizar o biscoito, o café, o pão, ao invés de priorizar as pessoas que estão em volta da mesa. E aí, quando alguém faz a pergunta que não quer calar no coração do outro, o outro não aguenta e desaba. Porque nós estamos vivendo num cão, num mundo de cabeça para baixo, todo mundo sofrendo, todo mundo lutando. Eu atendo pessoas diariamente, e as demandas são 3: questões financeiras, conjugais e problemas emocionais. Porque nós estamos num mundo mal. Irmã Evani, mãe de Tiago Pai, disse que estava lendo a revista Ultimato, e um dado de que daqui para 2020, o número de pessoas com transtornos psicológicos e emocionais será assustador. Porque o mundo está de cabeça para baixo. E o convite de Jesus é: antes de fazerem coisas, façam amigos. Amigos espirituais, amigo que estende a mão na hora que você está caindo. Amigo que no momento mais inusitado liga para você para saber como você está e te dá uma palavra de Deus. Porque nós convivemos no espaço da religião e o que mais escutamos é: eu sumi, ninguém me procurou. Tem 3 semanas que eu não vou à igreja e ninguém me ligou. Tem 6 meses que eu não frequento um culto e ninguém me procurou. E a pergunta a ser feita não é essa. A pergunta é: nos 2 anos que você congregou, nos 10 anos que você congregou, você ligou para quem? Você procurou quem? Você visitou quem? Você fez amizades com quem? Você andou 2 a 2 com quem? Você se relacionou com quem? Você construiu amizades ou construiu coleguismo espiritual? Eu conheço um colega da minha igreja. Entre nós pastores é essa fala: ele é meu colega, pastor. É por isso que numa reunião outro dia entre pastores, eu disse para alguns: eu achei que nós estávamos construindo amizades espirituais, mas o que eu penso é que nós estamos construindo coleguismo ministerial. É meu colega, eu não tenho nada a ver com ele. A gente se encontra, como o Tiago pegou aqui, amizades acidentais. Você vai no banco, todo início de mês, tirar a pensão. Aí você encontra sempre as mesmas pessoas, na fila. Aí sabe quais são as conversas? Tá quente, hein? Quando a gente não tem nada para falar, você pensa: tá quente. Ah, não tá fácil não, corrupção. Eita, coloca. Esse negócio em Minas, hein? Poxa, que Minas. É uma conversa desprovida de profundidade, de superficialidade. E o que mais me chama a atenção é que na igreja a gente acaba convivendo assim também. Pai do Senhor, tudo bem? Já legal. Amigos são aqueles que se colocam diante de nós, entre nós e o abismo no qual queremos entrar. E eles dizem para nós: eu não vou deixar você fazer essa besteira com a sua família. Eu não vou deixar você fazer essa besteira com a sua caminhada cristã. Não, eu sou seu amigo, não vou deixar. Ontem eu recebi uma ligação de um pastor amigo de Salvador, minutos antes de pregar, e ele disse: Valdo, estou te ligando para dar uma palavra. Não, querido, ligado. E me deu uma palavra tão gostosa e disse: o dia que você errar, eu vou ser o primeiro a te ligar, para te exortar, para te admoestar, porque eu sou seu amigo. Mas agora a minha palavra para você é de encorajamento. Puxa, que coisa bonita, antes de pregar, receber uma coisa tão gostosa assim para o coração. Mas o que me chamou a atenção não foi a palavra de encorajamento, porque encorajamento a gente recebe sempre. Foi a capacidade de dizer: se você errar e escolher um caminho equivocado, eu vou me colocar entre você e o caminho errado que você optou, e eu vou dizer: peraí, nós precisamos de amigos, irmãos. Precisamos de amigos que tenham a coragem de dizer para nós: chupa um prato.
atrás, gente, porque eu acho que o Mauá pegou o meu ânimo hoje no almoço, está terrível. Mas nós construímos relações assim, a gente não diz nada para ele, a gente diz assim, meu Deus do céu, fulano está um gambá hoje. São as relações que a gente vai construindo. Precisamos de amigos que tenham a capacidade de olhar nos nossos olhos, validar as nossas virtudes e nos convidar ao melhoramento. Porque Jesus está se encontrando com pessoas e o tempo todo ele busca extrair delas o melhor que elas têm. Mas sabe como é que nós nos relacionamos? Rotulando e taxando as pessoas, metido, arprega, snob, prosa ruim. Fulano, misericórdia, eu não quero nem ter contato com ele. Ao invés de irmos ao encontro e caminharmos de dois em dois, fazendo com que aquele que anda conosco possa ser melhorado no caminho. É o Jesus que anda conosco no caminho de Emaús. E nós estamos perdidos, desesperados, sem saber o que aconteceu. Jerusalém já não é mais a realidade da nossa vida. Nós queremos fugir da vida. E Jesus anda conosco e faz o nosso coração queimar. E faz a gente voltar para Jerusalém. Porque é em Jerusalém o lugar da nossa vocação. Amigos, nos lembram qual é a nossa vocação no reino de Deus. Estou sentindo falta daquela pessoa que evangelizava. Estou sentindo falta da sua voz cantando com louvor, pregando a palavra, discipulando, servindo, comunicando o evangelho. O que aconteceu? Você mudou demais. Já não é o mesmo de algum tempo atrás. Os dons que eu te dei eu já não vejo mais. Você os desprezou e como um vaso encostado ficou. Eu ainda te quero, ó vaso encostado, pelo tempo esquecido e inutilizado. Se ainda está sujo, um campo desprezado, vem que eu te limpo. Quero que sejas como? Eu não sei onde eu faço, curado, usado. É gente que nos lembra o amor que Deus tem por nós e a missão que Ele nos deu. Jesus nunca te envia sozinho. E talvez algumas pessoas estejam enfrentando dias difíceis, mas você nunca está só. Mesmo quando opta em estar só, você nunca está só, porque o amigo por excelência diz que anda conosco mesmo enquanto atravessamos um vale de sombra de morte. Que a vida de vez em quando põe diante de nós, e que de vez em quando nós, pelas nossas atitudes equivocadas, escolhemos andar por esse caminho. Mesmo assim, Jesus não nos abandona. Você não está só, mas a pergunta é: quais são os seus companheiros de caminhada? Mas o texto continua, verso 1. Eu queria sua atenção. Verso 1 na tela de Lucas 10. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Aí tá bom, adiante dele, nós somos aqueles que vão aos lugares que Jesus costuma ir. E eu tenho uma pergunta e fiz para os meninos ontem no retiro. Hoje pela manhã, você imagina que Jesus está andando por onde? Pergunta boba, ele é onipresente, ele anda por toda parte. Por quê? Mas assim, nós somos humanos, nós não somos onipresentes. E a gente não consegue mensurar o Jesus que preenche todos os espaços no mesmo tempo. Então, na sua cabeça, onde é que Jesus está andando agora? Sabe o que primeiro vem na cabeça? Ele está na primeira igreja batista, na Betel, na Betânia, na Popular. Ele está recebendo o culto dos irmãos, o louvor. Afinal de contas, Jesus precisa de louvor para poder reabastecer o tanque dele e continuar. O que é isso, irmãos? Por que na Bíblia Sagrada Jesus sempre escolhe os lugares mais complicados, os lugares mais difíceis, os lugares mais tensos? Jesus está enviando esse pessoal como cordeiros para o meio de lobos. Pastor Valdir Suernager é um pastor luterano, pastor brasileiro, trabalha no sul do país. Ele disse, pastor Valdir, que ele foi a um lugar afetado pelas tsunamis que abalaram o Oriente há um tempo atrás. E andando em meio aos dejetos e à carnificina humana, ele começou a sentir tanto cheiro de morte, tanta dor no peito, que ele disse: Deus, me tira daqui. Depois de 10 minutos, caminhando em meio à destruição. E Deus disse no coração dele: eu ando
em meio à morte, todos os dias, e você não aguenta sentir esse cheiro por 10 minutos. Nós, geralmente, não gostamos de ir aos lugares que Jesus frequenta. A gente não gosta muito do corredor do hospital de base. A gente não gosta muito da periferia, da Cracolândia. A gente não gosta muito de um contato com aqueles que estão em situação de rua. A gente não tem muita afeição pelas moças que ganham a vida vendendo um corpo. Nós não temos o costume de ir para os lugares que Jesus escolhe ir. Mas quando nós o ouvimos, o que ele diz é: vão aos lugares que eu estou prestes a ir. Vão aos lugares que são a minha prioridade. E a gente diz o que quando chegarmos lá? Vocês devem anunciar que eu estou indo por vocês. Vão adiante de mim para os lugares que eu estou prestes a ir. Que coisa fantástica! Vão para os lugares que eu vou também. Vão para os lugares que eu escolhi estar. E quando vocês chegarem lá, vocês vão dizer: Ele está vindo, Ele está em nós, Ele está entre nós, Ele está através de nós, e Ele vai voltar para colocar todas as coisas no lugar. Nós vamos aos lugares mais difíceis, que de vez em quando é a nossa própria casa, que de vez em quando é o próprio leito do quarto, deitar com alguém que a gente ama, mas que nos feriu, e que a gente já não sabe mais se ama, e a gente diz: eu quero ir embora. Aí Jesus: não, vá para os lugares que eu costumo ir. E eu amo esse figurão que deita com você na cama, eu amo essa senhora que deita com você na cama, esse menino que está dando trabalho para você, que se envolveu com questões totalmente perniciosas. Eu vou ao encontro dele o tempo todo, e eu estou enviando você para ir ao encontro dele também. E quando você chegar lá, você aponta para aquele que é o cara. Quem é o cara? É o Roberto, pastor. Quando o Roberto faz salva as emoções, é ele? Não! É Jesus Cristo, Deus como Ele é, e o homem como deve ser. E nós vamos ao encontro da dor, nós vamos enviados por Jesus, capacitados pelo Espírito de Deus, e ao chegarmos às mazelas da vida, a gente anuncia que Ele está voltando. Mas Ele que está voltando já está entre nós, porque o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Aquele que vem já está entre nós, aquele que vem já nos comissionou, aquele que vem já mora dentro de nós, e nos convidou a irmos aos lugares mais inusitados, mais difíceis, mais complicados. E aí a gente vai abraçar crianças, e aí a gente vai no hospital todo sábado, Isaú, Hospédio, Santa Casa, hospital de base, levar um lanche para o pessoal. Mas eu confesso que ir levar um lanche no hospital, fazer as visitas da quarta, irmã Jane, mesmo de vez em quando enfrentando dificuldades, eu ainda confesso que não é o mais difícil. O mais difícil é conviver com aqueles que dividem a mesa com a gente. O mais difícil é conviver, sabe por quê? Com divisão de bens e divisão de herança. Porque ele, porque ela, ele é interesseiro, ele já usufruiu. Ele pegou ele e virou uma guerra. Meu irmão tem uma tese. Morreu alguém, a herança deveria ser destinada imediatamente a uma instituição de caridade. Porque em nome dos bens do biometal, a gente abandona as pessoas. E a gente abandona as pessoas em nome de Deus. E a gente faz campanha na igreja dizendo: a gente não diz com essas palavras, deixa eu forçar a barra para você não entender. Mata ele, Senhor. Ele é um dos herdeiros. Se eu matar, a divisão vai ficar melhor para mim. Não é assim, né? Pastor, exagerado. Se alguém odiar o seu irmão e tiver uma intenção impura do coração com o irmão, é um assassino, matou no coração. Porque nós estamos o tempo todo priorizando coisas a despeito das pessoas, priorizando a nossa agenda a despeito da comissão que Jesus nos deu. Nós somos muito complicados, irmão. Seja bem-vindo ao encontro com esse cara muito complicado. Tá? Nós somos muito complicados. Mas que bom que mesmo assim Jesus nos envia. Conta com a gente. A minha graça te basta, meu filho, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu confio os meus tesouros a vasos de barro, para que a excelência não seja no vaso,
mas seja do oleiro. Coisa linda. É o Deus que comete a falta de decoro profissional em amar pecadores. Brenda Manning, um autor. É um Deus que ama pecadores, encontra com pecadores. E diz Pedro, Judas, não, você está brincando. O senhor está enviando Judas? Eu estou enviando Judas. Eu estou enviando Judas. Porque eu conheço vocês. E conhecendo vocês, eu quero transformá-los em pessoas muito melhores do que aquilo que vocês são. Foi para isso que eu sacrifiquei o meu filho. Para que vocês deixem de ser escravos da maldade e se tornem filhos da luz e filhos da vida. E filhos da luz não ocupam um lugar de vitimização. Eu não sou vítima do mundo. Eu sou protagonista de uma história. Eu não sou vítima dos lobos. Eu sou cordeiro que vai ao encontro dos lobos. E há um tempo atrás, Edilson entende muito disso, porque é um vaqueiro de Marujada, indo ao clube da derruba que existia, com o primo, eu era muito novo, eu percebi que alguns cavalos, quarto de milha, eles eram ariscos demais, valentes demais. E de vez em quando, ao passear pelas baias, observando os cavalos, meu primo dizia, cuidado que você morde. É um cavalo pitbull. Se encostar, ele morde. Tem um cantor evangélico que diz, toma cuidado com o crente pitbull. Ele é mais bravo que cobrar jaraguçu. Já pensou? Crente bravo, né? Então, o que acontece com o quarto de milha bravo? Não estou fazendo nenhuma comparação com uma coisa e outra, tá bom? Não falo nenhum. Quarto de milha brava, de vez em quando, na baia tinha uma ovelha. Disso? A ovelha, por que essa ovelha está perto do cavalo? Aí o pessoal dizia, porque o temperamento da ovelha, o jeito suave, dócil e manso da ovelha, é capaz de afetar um cavalo bravo e ele se torna mais manso. Uau! Então, se na igreja tem crente pitbull mais bravo do que cobra jaraguçu, coloquemos perto de ovelhas, de cordeiros, de gente que ama, mas que não é boba, de gente que abraça e que acolhe, mas não deixa de dizer as verdades em amor que o outro precisa ouvir. Nós somos enviados àqueles que trazem suas mazelas. Outro dia eu atendi um esposo e ele se queixava de algumas questões e eu disse para ele, você sabe de onde ela vem? Ela quem? Sua esposa. Qual foi o caminho que ela percorreu? Eu nunca parei para pensar nisso, depois pense. Porque antes de você se casar, eu atendi sua esposa, que nem era sua namorada algumas vezes. Eu conheço um pouquinho da história dela. Lavar os pés do outro é ir ao encontro da história que o outro tem. E porque tem essa história, de vez em quando fica bravo. De vez em quando sai do salto. De vez em quando cobra do outro aquilo que faz falta dentro dela. E projeta sobre o outro as necessidades que tem. E o outro não consegue suprir. É a essas pessoas que Jesus a história do outro. Seja ovelha perto de alguém que eu não sei porque você talvez não saiba, está tentando roubar a sua paz. Vá, porque eu já estou indo. Vá, porque eu estou te enviando. Vá, porque eu vou com você e mais, eu vou em você. Vai para onde? O texto diz que ele os envia para todas as cidades. Verso 1 ainda. Vocês devem ir para todas as... Interessante. Porque nós estamos aqui um grupo de no máximo 150 pessoas. E a gente fica pensando, eu não estou dando conta da minha casa. E Jesus quer que a gente evangelize, Verônica, todas as cidades. Eu não estou dando conta de pagar as contas. E o Senhor quer que a gente evangelize todas as cidades. Aí eu disse para os jovens ontem, vamos diminuir a tarefa? Vamos pedir permissão ao Senhor? Vamos para toda a cidade, então. Toda a cidade. Aqui tem gente que trabalha no comércio, no setor público. Aqui tem gente que está na faculdade, na escola. Tem gente que trabalha em várias partes. Vamos a esses lugares. Não, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu confesso que eu não dou conta. Então, vamos a toda a cidade, a igreja. Carrega esse nome. Vamos a essa comunidade na qual você faz parte. E vamos ser uma bênção nessa comunidade. Vamos servir na comunidade. Vamos abandonar o estado de ser um problema e ser uma bênção. E quando for
transforma um problema, uma bênção vai se aproximar de você, tornando um problema em uma bênção. Vamos cumprir a tarefa que Deus deu a essa comunidade. Mas nós vivemos nas cidades. E as cidades são os lugares em que o homem fala. Os prédios, arranha-céus, tecnologia. Cidade é coisa de homem, Wendel. Não foi Deus que criou a cidade, foi o homem que se divorciou de Deus no jardim e em fuga construiu uma cidade. O primeiro foi Caim. Foi um assassino que construiu a primeira cidade da história. Só que o que é interessante é que a redenção, parte, começa no jardim e termina na cidade. Porque Deus entra nas construções equivocadas que fazemos com o desejo de colocar tudo no lugar. Mas a cidade geralmente é um lugar onde se ouve os homens. As cidades são os centros de influência do mundo. Nós moramos na terceira cidade maior da Bahia, uma das 100 melhores cidades para se viver no Brasil. Mas em contraponto, uma das cidades onde mais morrem jovens, negros, e que o mapa da violência aponta a Conquista como uma das 100 cidades mais violentas quando o assunto é juventude negra. A cidade é uma incógnita, é incoerente, é paradoxal. E é nesse contexto que nós estamos e vivemos as nossas dores. Mas olha que legal, e aprendemos com o pastor Ricardo Agreste, a cidade tem vocações. E quando a gente para pensar em Conquista, e o hino de Conquista é muito bonito, a gente lembra que Conquista é a terra do cineasta Glauber Rocha, é a terra de Alomar Figueira, Conquista é a Suíça baiana, Conquista é uma terra de poesia, Conquista é terra acolhedora, uma cidade que possui vocações. E a igreja precisa identificar quais são as vocações da cidade e quais são as dores da cidade, para potencializar as vocações e amenizar os danos que a tragédia toca em nós. Aí eu sei que alguns se distraem. Ah, cidade, pastor. Eu vim aqui, sem saber como é que eu pago minha conta dada amanhã. Estou falando de cidade. Aí eu pergunto para você, quais são as vocações que você tem? E quais são as dores que você enfrenta? Quando Jesus diz que a gente deve ir, Ele está dizendo, potencialize os dons e habilidades que eu te dei. E trabalhe comigo para amenizar os sinais de morte que estão perto de você. Porque, presta atenção nisso, Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e ressuscita Lázaro. E todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, eles foram retirados da morte para a vida. Mas olha, Salete, que interessante. Quem sai do túmulo como Lázaro saiu, sai todo enfaixado. E ontem Enzo torceu o pé e foi para o hospital, um jovem, e voltou do hospital com uma bota de gesso e torceu o pé. Aí sabe o que a mãe disse? A mãe foi levá-lo, disse assim, a gente pensou em fazer de múmia. Enrolei todo de múmia, já está com o pé branco, fica todo de múmia. Aí eu lembrei de Lázaro. E quando Lázaro sai ressurreto do túmulo, o que Jesus diz? Desatai. Tire dele as ataduras. Sabe o que eu penso? É que mesmo nascidos de novo, eu e você temos várias ataduras que nos lembram da morte. Eu e você temos marcas do lugar de onde viemos, cheio de crisântemo. Crisântemo é a plantinha que a gente geralmente manda para cemitério, né? Cheio de morte. E de vez em quando eu e você nos percebemos dando sinais de morte. E de vez em quando não, a gente está andando com Deus, buscando a santificação, mas pessoas ao nosso redor estão escolhendo os caminhos de morte. Isso nos afeta, isso nos entristece, isso nos modifica. Uma irmã está trabalhando na cozinha do retiro, recebe a notícia: seu pai está mal, falta de ar e um desmaio. Tira o chão, sai correndo para ver o papai de 75 anos, que só tem 25% de coração funcionando. As dores do outro a quem amamos nos afetam. E nós somos convidados a potencializar sinais de vida e amenizar sinais de morte. Mas o que a gente encontra na cidade? A gente encontra no verso 2 uma afirmação de Jesus. Todo mundo junto. 1, 2, 3.
as demandas sempre são maiores do que as nossas capacidades. É sempre assim. Aqui tem irmãos da nossa igreja que estão enfrentando lutas no atacado. Porque já disseram que quando as lutas vêm, parecem vir no atacado. E qual é a sensação? As demandas, as dificuldades são sempre maiores do que a nossa capacidade. E na missão do Reino de Deus também é assim também. Jesus é quem diz: a colheita é grande. Porque em meio aos lobos, em meio às dores, em meio a uma vida caótica, Jesus fala de uma colheita. É um jeito melhor de olhar para a vida. Está tudo complicado, mas tem algo a ser colhido. Carl Rogers, psicólogo do humanismo, diz que crescer dói. E tem muita gente que sente dor e não cresce. São masoquistas da vida. Eles sofrem a dor, mas eles não dão um passo de crescimento. Eles não se movimentam. Jesus disse: eu tenho dito essas coisas para vocês, João 16:33, para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Vocês vão enfrentar um mundo difícil, em que as demandas são maiores do que as capacidades. Mas, em meio às demandas, tem uma colheita, tem vida, tem alegria, tem esperança, tem gente, porque ele está falando de pessoas que devem ser colhidas como gente que o ama, mas que ainda não teve o privilégio de se encontrar com ele. E vocês são enviados a essas pessoas. O problema é que a gente sabe que tem mais tarefa do que gente para executar. E sabe o que convivemos na igreja? Nós apresentamos uma tarefa. Alguns irmãos se engajam, outra parte se justifica. Eu não pude. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, com toda sinceridade. Em alguns momentos, nós recebemos mais ligações de justificativa do que de engajamento. Mas isso não nos assusta, porque Jesus quem disse: a colheita é maior do que os ceifeiros, a colheita é maior do que os colhedores. Tem mais gente com sede de Deus do que gente empenhada a alcançar quem tem sede de Deus. E sabe o que a gente ainda escuta? A gente escuta as pessoas dizendo: o pessoal só quer aviões e privilégio, o pessoal só quer open bar, o pessoal só quer o mundo está assim. Então vamos para o show. Vamos falar do avião da graça de Deus. Ah, pastor, o senhor sabe, aniversário, chá de fralda, chá de bebê, compromisso. Minha mulher disse que ia comprar comigo, eu tenho filho. Então, tem gente com sede de Deus. Tem uma colheita para ser feita, mas a quantidade de ceifeiros é sempre menor. A tarefa é maior do que as nossas possibilidades. Os frutos já estão prontos. No aniversário sábado, retrasado, foi lindo o aniversário, a criança de 1 ano. E a sogra do pai da criança sentou na mesa. Vamos bater um papo. Talvez ela até esteja aqui com a gente. Bate-papo, ela falando da doutrina que ela gosta e tal. E a gente bateu, e eu só fazendo perguntas. Mas me conta como é que é essa doutrina. Como é que é a reencarnação? Fala para mim como é que o Espírito vem. Fala para mim como é que ele cura. Pá, como é que é essa questão de psicografia? Só perguntas. E aí o genro começou a dizer assim: eu não acredito que o pastor está acreditando nisso. Pastor, mas se meu pastor não estiver acreditando nisso, eu estou frito. Porque os frutos estão prontos. Mas nós somos muito ansiosos. E a gente quer fazer a coisa do nosso jeito. E aí a gente conversou. No final eu disse assim, ela falou: por que a gente tem que orar? Orar? O que é orar? Orar. Para que evangelizar se ela mesma se evangeliza? Orar é falar com Deus, é colocar o coração diante dele, é conversar com Jesus. Então vamos orar. Na mesa do aniversário, abraçamos todo mundo. Senhor, obrigado. Obrigado por falamos do Jesus Cristo que está entre nós. E a gente orou, e todo mundo se emocionou. E domingo à noite eu preguei o tempo todo pensando nessa pessoa. Quando termina o culto, quem é que está aqui? Toda no olho, toda bonitona, uma senhora de seus 50 e poucos anos de idade. Pastor, eu vou dar um abraço. Como eu gostei do sermão de hoje. Falei, meus amores, os frutos estão prontos. O problema é que nós não temos paciência
para acolhermos no tempo certo e não estamos engajados. Tem gente sendo transformada na nossa família, nós não temos paciência, porque nós queremos pessoas totalmente prontas, nós não enfrentamos o processo do amadurecimento. Nós somos a geração do fast food. A gente para no drive-thru, no shopping, e a gente diz uma batata grande e um Mac, não sei o que, que eu não gosto de Mac, não, Mac não. E em alguns segundos, você paga a conta, faz a conta, já está tudo pronto. E nós nos relacionamos com as pessoas assim. Nós queremos que elas estejam prontas do dia para a noite. E a gente se sente incapaz. Faltam trabalhadores apaixonados. Falta gente perdendo o sono de noite dizendo: como é que nós podemos abençoar as pessoas da menor idade da nossa cidade? Senhor, toma meu casamento, minha vida, minha solteirice, minha viuvez, toma minha condição atual. Senhor, toma a minha saúde física. Ah, meu Deus, ajuda na relação com meu primo, está tão complicada a nossa relação. Mas, Senhor, eu queria ouvir tua voz me enviando aqueles que já estão prontos para serem colhidos. Eu queria saber o que o Senhor quer de mim em relação a isso. Onde estão as pessoas apaixonadas? Onde estão aqueles que jejuam, dizendo: eu não quero nada além de ti, eu só quero te conhecer um pouco mais e a tua vontade para mim? Onde estão aqueles que vão para a palavra, não como um sorteio? Fala comigo, Senhor, se eu compro aquele imóvel ou não. Vai, vende tudo que tens e me segue. Ai, meu Deus! Isso aqui não é o Senhor! Isso aqui é o maligno! O devorador! Não, aqui é Jesus falando para o jovem rico. Onde estão aqueles que fazem da leitura da Escritura o melhor momento da sua vida e do seu dia? Precisamos de trabalhadores apaixonados. E precisamos de gente que ora pedindo ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. A colheita dele. E aí talvez alguém pode pensar: o pastor está querendo crescer a igreja. Esse discurso é para a gente ficar trazendo gente para a igreja. Não. Se for para trazer, traz domingo de manhã. Porque domingo à noite não está cabendo para ninguém. E a gente fala isso com humildade diante de Deus. Aqui ninguém está para executar um projeto pessoal. Nós estamos enviando os irmãos para a vida. E é na vida que a gente cumpre a nossa missão. Eu convivo com um querido colega que é presidente de um centro espírita e é famoso. E a gente faz uma amizade, eu sento com ele, a gente bate papo. E eu disse para ele: eu nunca vou te convidar para ir na minha igreja. Nunca! É proibido? Não é proibido. Mas é porque eu não estou aqui para catequizar você. Eu estou aqui para, de alguma forma, mostrar Jesus para você. E você vendo Jesus em mim pela misericórdia dele, aí você toma a sua providência, cara. Você toma a sua providência. Você vê o que você vai fazer. E outro dia eu estava na lanchonete pedindo água, ele bateu nas minhas costas e disse assim: se um dia for para mudar de religião, eu quero congregar na sua igreja. Mas eu respondi assim: mas eu nunca nem te contei. Aí a gente faz um jogo duro, né? Mas é porque a nossa tarefa não é encher uma organização. A nossa tarefa é ir para essa colheita que Deus colocou diante de nós. E olhar para o jovem que está envolvido com a drogadição e dizer: é difícil, pai, mas nesse coração existe uma luz que clama pelo Senhor. Eu tenho uma pessoa casada com uma prima minha que está usando crack, indo para as madrugadas, chega em casa com os pés cheios de bolhas de sangue. A filha adolescente já está querendo tirar a própria vida. Os campos estão diante de nós, e quem vai? Eu sonho em ter casais na igreja que se coloquem assim: se alguém tiver com problema de casal, manda pra gente, que a gente mata nos peitos e faz o bolo. A gente vai levar para jantar, pastor. E a gente vai bater o papo, pode ser que a conta a gente paga. E a gente vai aconselhar o casal. Mas não é isso que está acontecendo. Enquanto os casais que não estão na comunidade estão com sede de Deus, eu tenho gente da minha família, eu tenho um irmão que me liga dizendo: manda material bíblico aí para eu estudar na catequese. Eu sou professor de catequese da Igreja Católica. Aí eu pensei: ué, eu agora sou escritor de material para catequese da Igreja Católica? É porque as pessoas estão com sede
Mas eu me deparo com a igreja, e a gente não aprendeu mais nem ser marido e mulher. E o meu desejo é ver Deus afetando casamentos, e esses casais que foram consolados, serem enviados para consolar outros casais. Mas nós estamos fazendo da comunidade cristã um ambiente de buscar a minha bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. E todo domingo a gente canta a mesma música. E o Senhor toca, 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 e a gente não toca ninguém. O que está acontecendo com a gente, irmãos? A colheita é grande, mas nós estamos contando com poucas pessoas. E enquanto não há engajamento, enquanto não há 2 a 2, as pessoas convivem com as mesmas dores, e elas não aprendem, não amadurecem ao ponto de lidar com as dores da vida. Algumas pessoas reclamam das mesmas dores a vida toda, e a oração é: tira a dor. E eu te convido a fazer uma outra oração: me faz ter coragem em meio à dor. Se o Senhor não tirar o espinho na carne, me dê uma graça suficiente para que eu possa continuar. Se o Senhor não vai mudar a tempestade de fora, gera uma calmaria aqui dentro, ao ponto de eu dormir em meio à tempestade. Mas nós estamos o tempo todo ligados a circunstâncias, coisas e problemas. Jesus está falando de uma missão. Nós nos sentimos pequenos e incapazes, e Ele diz: eu estou indo com você. Não terminando. Verso 3: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É o 2. O 3 é assim: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Aqui é muito legal, né? Aqui é muito seguro, tem uma paz. O problema é que quando a gente sai ali, tem tentação, que não começa lá, começa aqui. Tem oposição, tem gente má, puxa tapete, faz fofoca, destrói o outro, com bullying. Tem corruptos, tem mentira, tem engano, tem sedução, tem uma alma inquieta com essa vida pedindo coisas que a gente não pode dar para ela. Tem lobos na vida, e Jesus diz: continuem sendo cordeiros. Edilson, o que me chama a atenção é que ao estarmos em contato com os lobos, tem gente se tornando lobo. Ao estarmos em contato com as maldades da vida, tem gente ficando má. E tem gente ficando má em nome de Deus. Porque existe uma teologia que diz que Deus vai humilhar todos aqueles que me perseguem. E aí a pessoa, em vez de amar os seus inimigos, ela ora pedindo a Deus para destruí-los. E ela vai ficando pior do que os próprios que se colocam como inimigos. Efésios 6, meus amores, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. É contra o maligno. Mas existem pessoas afetadas pelo maligno, nós somos enviados a ela. E tem gente afetada pelo maligno bem perto de nós. Na igreja de Jesus tinha 12. Um era o diabo. Jesus que disse. O problema é que Judas pode ser Judas, Jesus continua sendo Jesus. Você está escolhendo um caminho tão estranho, mas você escolheu ser você. Eu vou escolher continuar sendo eu, afetado pela graça de Deus. Eu sou cordeiro, mas eu não vou lhe chamar de lobo também, porque eu convivi com o pessoal na época, um casal de crentes. Um dia eles discutiram. Ela falou para ele: você está endemoniado. Ele falou: o quê? Eu estou? Eu não estava, eu vou ficar. E naquela noite ele saiu, tomou todas e aprontou um bocado. E ele disse para ela: eu estou me esforçando para ser um cristão. A mulher que dorme comigo na minha cama disse que eu estou endemoniado. Eu não estava, fiquei. Tem cordeiros que em contato com a maldade se tornam lobos. E tem cordeiros que não têm sabedoria de lidar com alguns que se parecem com outros. Jesus não mandou a gente ir para lá dizendo assim: você é lobo, você é lobo, você é lobo, você é cordeiro, você é cordeiro. Você é joio, você tem. Não. Eu sei que tem lobos, eu sei que tem joio. Eu continuo sendo cordeiro
eu continuo sendo filho, amando Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como cordeiros, a gente vai para a vida exorcizando as estruturas da maldade, melhorando os espaços em que o mal atua. Verso 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Só escuta isso, meus amores. Lá no retiro, nós estávamos aqui no refeitório e tinha um outro salão que se tornou a festa. Todo mundo ansioso para terminar o culto e ir para a festa. Aí eu disse para eles assim: se hoje, ao invés da festa do lado de lá, estivessem os seus pais, com um vídeo para ser projetado sobre vocês, o que é que os seus pais diriam? O meu filho é um instrumento de paz na minha casa. Paz a esta casa. A nossa missão tem a ver com a casa. E ao entrar na casa, a gente ministra paz. Paz. Segurança. Tranquilidade. Corações aquietados diante de Deus. Aí eu perguntei para eles: o que os seus pais diriam? Agora, se hoje, na hora que terminasse o culto, quando a gente saísse à porta, os filhos de alguns aqui estão no retiro, aí eles estivessem na porta com uma faixa dizendo: como é papai e mamãe dentro de casa? O que a gente iria ler sobre nós? Um dia eu estava num lugar e uma pessoa falou assim: ele assentava numa benção. O sinal foi na sala de UTI, antes da sala de UTI, quando o Ivan estava internado. Ela disse: vai numa benção. Aí uma outra pessoa falou assim: a gente tem que perguntar a Tati se é uma benção. E a irmã acertou. A irmã acertou. Perguntem a Tati. Porque um dia eu disse para ela e para João: se eu pregar na igreja, receber tapinha nas costas do irmão, quando chegar em casa, vocês me olharem assim: ensinou bem, papai, hoje, mandou bem. Eu dou um susto na igreja, outro domingo, dizendo: estou fora. Vou apacentar minha família porque eu fracassei, irmãos. Pastor Silas, toca o barco aí, Deus abençoe a igreja. Se me aceitarem, vou tentar ser união para se restaurar. Para não acontecer o que aconteceu com o pastor, que batizou a secretária doméstica da casa dele na igreja, e um dia pediu para fazer uma oração pela família. Hoje, irmãos, é muita alegria que eu quero chamar a secretária da nossa casa para fazer oração. Ela disse: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do pastor fulano e da pastora fulana. Eles vivem brincando de casa, Pai. E chega aqui, eles têm que ficar fazendo teatro. Tem misericórdia deles, Pai. Esse povo sofre, Pai. Esse povo sofre que a Bíblia não tira. Esse povo sofre que esse povo não paga direito, nós estamos em carteira, não pode ter INSS, não pode ter INSS. Eita, povo complicado, Pai. Tem misericórdia. Converte eles hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, paz seja nesta casa. É assim a nossa missão no reino de Deus. A igreja como promotora da paz. Precisamos de ousadia para nos tornarmos pacificadores da cidade. Verso 8 diz que eles iam curando, expulsando demônios. Existem pessoas necessitadas de cura perto de você, pessoas que precisam de restauração da dignidade, estruturas enfermas. O verso 9 diz que tem gente necessitada. E a nossa mensagem, eu estou terminando, a nossa mensagem é: o reino de Deus está próximo. Deus está perto. Deus não está de mal de vocês. Ele nos enviou. Ele tem um interesse em você. Existe gente necessitada lá fora, mas tem gente necessitada hoje aqui, e elas precisam da boa notícia do Evangelho. O Evangelho não diz: vá para o inferno. O Evangelho diz: para aqueles que estão vivendo uma vida infernal, o Jesus Cristo tem uma vida abundante. E eu termino, porque Lucas 10 me chama a atenção. Fica comigo só mais um pouquinho. Lucas 10, quando Jesus termina de enviar os discípulos, chega o mestre da lei, dizendo para ele: mestre, como é que eu posso herdar a vida eterna? E aí Jesus diz: o que está escrito? Como você interpreta? Porque o que está escrito é uma coisa, o que você interpreta é outra. O rapaz estava na escola agrotécnica fazendo a prova e não sabia nada, começou a pescar da prova do que estava na frente. E o da frente foi fazendo tudo.
e chegou numa questão que perguntava: qual é o melhor momento de uma vaca copular, namorar? E aí o da frente respondeu, o de trás olhou e pensou respondendo também. A professora pegou a prova, chamou o pescador, disse: o que você quer dizer com essa questão? Qual é o melhor momento para a vaca copular? Você disse que é quando a vaca está na C10. C10. É, porque C10 é um carro grande, coloca a vaca em cima, leva, e ela não precisa fazer esse puro esforço. Você não entendeu, professor? Eu entendi. Entendi que você pescou tanto do seu colega, ele colocou a vaca, tem que estar no cio. Você deu errado, porque a vaca tem que estar na C10. O que está escrito é uma coisa, como você interpreta é outra. Aí Jesus pergunta: o que está escrito? Como é que você interpreta? Porque a gente coloca assim: tudo posso naquele que me fortalece. É o que está escrito. Como é que você interpreta? Ah, pastor, eu interpreto que eu tive fome, eu tive abundância, eu fui humilhado, eu fui honrado, mas eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí esse camarada diz: eu sei o que está escrito, que a gente deve amar a Deus com toda a força, todo o vigor, toda a alma, tudo que a gente tem, e o próximo como a nós mesmos. Aí Jesus respondeu para ele assim: faça isso e viva. Você já compreendeu o que está escrito? Está faltando viver. Porque todo domingo a gente compreende o que está escrito, né, irmãos? Todo de casa em casa a gente diz: que palavra! Tem um CD dessa palavra? Tem não. Faça isso e viverá. Nosso grande dilema é tornar prático aquilo que é teórico. Está na hora de terminar, o pessoal está terminando. Estou brincando. Ó, aí ele disse: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história do bom samaritano, que você conhece. O camarada estava descendo de Jerusalém, ficou mal, assaltado, machucado, caiu na beira do caminho. Aí vem o pessoal descendo de Jerusalém, quem? Sacerdote, religioso, depois do culto de domingo, depois de ter pregado na igreja. Ele vê alguém caído e ele muda de calçada, ele não ajuda. Aí vem um levita, que era o pessoal da música e também que cuidava das coisas da igreja, do templo de lá. Vê, passa de lá. Aí vem um samaritano, um mestiço, gente que não era benquista, era tida como gente doente, porque era mistura de judeus com assírios. E o samaritano usa o que tem. Isso me chamou a atenção. Porque a gente diz assim: ó, se eu ganhasse na loteria federal para ajudar a igreja, eu vou dar um terreno. Se eu cantasse como Manu, eu iria arrebentar a igreja. Se eu pregasse como o pastor Silas, poxa vida, eu queria ter isso. A gente quer usar o que a gente não tem. A gente sofre mais por aquilo que a gente não tem do que nos alegramos por aquilo que Deus já nos deu. O samaritano pega o que tem, para o cavalo, enfaixa as feridas, coloca vinho, coloca azeite, pega o rapaz, coloca em cima do cavalo, leva para uma hospedaria, tira R$200 do bolso. Na época era 2 denários, equivalente a R$200 hoje. Paga a hospedaria e diz para o hospedeiro: ó, cuida dele, gasta o dinheirinho. Se não der, eu volto e pago a fatura do que passou. Aí Jesus pergunta para o mestre da lei: quem foi o próximo do homem que estava caído? Gente, tem umas coisas na Bíblia. Porque a gente sempre pensa assim: o próximo do que estava caído. E a gente pensa que o nosso próximo é quem está caído. Ok, o nosso próximo é quem está caído. A minha pergunta é: quem é o próximo do próximo? Porque o samaritano se aproximou e o pessoal da religião se distanciou. Nós estamos vivendo assim. A pessoa com quem a gente vive pisou na bola, a gente se distancia. E Jesus diz: faça isso e viverá, exceto assim. E faz as feridas dele. Ele é um pecador, ela é uma pecadora, ela foi assaltada pela vida, está jogada na beira do caminho. E a religião, sabe o que faz? Despreza e passa de lado. Aí tem que vir um bom samaritano para poder cuidar. E como é que Lucas 10 termina? Lucas 10 termina com Jesus jantando na casa de Marta e Maria.
Marta cuidando de um monte de coisas. E Maria de joelhos nos pés de Jesus bebendo da palavra. E quem anda correndo, inquieta com muita coisa, cobra de Jesus para Jesus mandar Maria ajudar Marta. Aí Jesus diz, não, ela escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar dela. Agora você, Marta, você está inquieta com muitas coisas. Antes de fazer, a gente tem que cair de joelhos diante de Jesus. Porque a nossa maior missão não é fazer um monte de coisas para Deus, mas é entrar no quarto, fechar a nossa porta e ouvir esse Jesus que está na sala da nossa vida, querendo conversar com a gente. E a gente está sempre fazendo um monte de coisa. Eu tenho que desenvolver meus talentos. Eu tenho que medir. Eu tenho que trabalhar com o Senhor. Eu tenho que fazer coisas com o Senhor. Tem gente que passa a vida toda com esse débito. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Jesus não te mandou fazer. Entra no quarto. Fala com o teu pai que te deu em secreto. Teu pai que te deu em secreto te recompensa. Aí quando você sair do quarto, vai ter alguém caído à beira do caminho. Vai ter gente dentro de casa precisando da sua ajuda. Mas a gente não começa. Feche seus olhos um pouquinho. Fica à vontade para usar esse tempo para oração. De joelhos, de pé, sentadinho. A gente vai cantar uma canção. E a minha oração é que você encontre descanso no colo de Jesus. Martas que precisam ter o coração de Maria. Vivemos num mundo de Marta, de gente que faz, homo faber, gente que faz, mas precisamos de gente que é, e só é porque se dobrou diante daquele que é a vida. A nossa missão começa no quarto, joelhos dobrados, lágrimas nos olhos, Bíblia aberta, coração contrito e quebrantado, e um pedido de ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Ore. Ore.
Senhor, para a gente terminar. Se aproxime do seu próximo. Seja próximo do seu próximo. Faça isso e liberar. Faça isso e liberar. Ore. Peça ao Senhor ajuda para essa pessoa e para você também. Ajuda, Senhor. A família, a saúde, o tempo de oração, de leitura da tua palavra. Perdoa os pecados do meu irmão, da minha irmã. Leva-o à santificação. Seja o provedor da tua igreja. Pessoas que estão passando por momentos tão difíceis, economicamente falando. Envia uma palavra de provisão para as casas. Paz. Paz. Perdão. Encontros, esperança, alegria. Nós estamos de 2 em 2. Nós estamos construindo amizades. Coloca gente boa perto de nós, Pai. E nos coloca perto de pessoas a quem podemos ajudar. Nos faz ser próximos. Que toda obra maligna, toda frieza espiritual, toda tentação, toda seta inflamada do maligno possa ser desfeita, porque sobre nós está o sangue de Jesus Cristo. Nós somos daqueles que oram uns pelos outros. Nós somos daqueles que têm com quem contar. Nós somos daqueles que se aproximam e recebem pessoas que cuidam de nós. Que seja uma manhã de libertação, de cura para o corpo, para a alma, para o espírito. Nós pedimos que as dores passem, caso elas não se esvaiam. Que o Senhor nos ensine a viver bem em meio ao mundo caótico. Envie uma palavra sobre aqueles a quem amamos, sobre a nossa casa, sobre o nosso coração. E ao sairmos daqui, iremos encontrar pessoas caídas à beira do caminho. E ouviremos a tua voz dizendo: vão, vão, porque eu estou indo com vocês. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e sempre. Vá para casa cantando. Dê um abraço em algumas pessoas.